Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Vitor e nesse vídeo eu vou apresentar a vocês mais sobre conexões em relay. Esse vídeo não vai ter código, vai ser mais conceito, porque esse é um conceito um tanto complexo, porque adiciona mais abstrações no conceito de paginação, de listagem, do que uma pessoa que utiliza REST está acostumada. Por que que isso acontece? Porque o relay foi feito pelo Facebook, então ele foi feito pensando em feeds. Por exemplo, uma feed de comentário, uma feed de postagens, uma feed de um Twitter, por exemplo, onde a paginação ela não é o suficiente para suprir o problema da aplicação. Por isso, ele estabelece padrões de listagens que podem ajudar em muito a sua aplicação. Então, vamos começando assim, a alternativa 1, que seria a paginação, forma mais clássica, que é a paginação por offset. Ou seja, eu pego um limite e o offset. Essa tem a vantagem de ser colocada direta na query, mas também traz umas desvantagens numa aplicação que tem uma necessidade de ser dinâmica. Apresentando primeiro qual que é o problema de uma listagem baseada em paginação. No relay, como trabalha em grafo, ele é chamado de conexão. Por que conexão? Porque é um nó que tem conexão com outros nós do nosso grafo. Em paginação comum, os nós de uma conexão elas estariam, por exemplo, numa array. Aqui temos o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4 do nosso grafo. Eles estão em conexão com o nó 1 de um outro tipo do nosso grafo. E aqui na primeira página dessa paginação eu pego o nó 1 e o nó 2. Se eu quiser buscar a página 2, eu faço um limite 2, offset 2. E aqui eu pego o 3 e o 4 na segunda página. O problema numa aplicação dinâmica é se entra algum dado extra entre esse nó 1 e esse nó 2 na página atual, ou mesmo na página atual antes da página em que a paginação se encontra. Por exemplo, aqui tem um nó 1, nó 2, nó 3 e o nó 4. Imagine que inseriu-se um item na nossa lista, e esse item, por conta da ordenação dessa lista, ele vai ser inserido aqui na página 1. Digamos que estamos aqui na página 1, eu estou vendo direitinho na minha página o nó 1 e o nó 2. Mas enquanto eu estou nessa página, aparece um outro nó de número 5, só que por conta da ordenação dos itens, ele vai aparecer entre o nó 1 e o 2. O problema é quando eu peço a página 2. O que vai acontecer? O item surgiu aqui entre o nó 1 e o 2. Eu pego a página 2, que é o limit 2 offset 2. E olha só o que acontece aqui. Eu não vejo o nó 5 e eu vejo de novo o nó 2 e o nó 3. Se eu estou utilizando um feed em que em cada requisição eu vou inserindo novos itens na minha lista, isso acaba sendo visto como um bug, um item duplicado na minha lista. Além do mais, eu não vejo o item 5. O mesmo pode acontecer se você está voltando na sua lista. Você está, por exemplo, na página 2, você está vendo o item 3 e o 4 aqui, e esse item agora foi inserido e eu voltei na minha página. Agora, esse é um pouquinho mais grave, por quê? Porque você acabou não vendo o item 2, que estava antes do 3. Na hora que foi inserido o item 5 na minha lista, e eu fui lá e pedi a página 1, enquanto a minha página 2 eu vinha só o 3 e o 4. Agora na página 1, eu estou vendo o item 1 e o 5, e o 2 ele ficou esquecido. Não apareceu na minha lista. Esse é um dos problemas na paginação, numa listagem baseada em paginação. Outro problema, esse é o mais comum,
que é a deleção de itens no meio da lista, enquanto você está paginando. Isso pode acontecer, por exemplo, na deleção de um comentário, na deleção de uma postagem, enquanto você está mexendo na aplicação. E isso pode gerar alguns problemas se a listagem for feita por meio de paginação. Digamos então que eu estou lá feliz utilizando o meu sistema. Aparece aqui na página 1. Enquanto eu estou olhando felizinho o item 1 e o 2, uma outra pessoa deletou o comentário dela. E esse comentário é esse nó 2. Na hora que eu vou pegar a página 2, eu só vejo a página 4, porque dá um limit 2, offset 2. Offset 2 ele acabou pulando o 3. Na minha sessão, eu acabei não enxergando o 3, porque já partiu direto para a página 2. Um problema similar acontece na volta. Aqui eu estou feliz vendo a minha página 2. Por exemplo, alguém compartilhou um link que vai direto para a página 2. E aqui está o 3 e o nó 4 na minha tela. Só que a mesma pessoa deletou o nó 2. E agora eu vou pedir a página 1. O que acontece? Eu vejo o meu nó 1 e o nó 3 aqui. Eu vejo um item duplicado de novo. Por isso que o Relay, o time do Facebook, eles vieram com a solução, uma especificação de conexões baseada em cursor. Nesse tipo de listagem, nesse tipo de conexão, não apenas os nós têm os seus valores, mas também as conexões. E esses valores nós chamamos de cursor. Agora nós temos o nó 1, que está conectado pelo cursor A. Temos o nó 2, que está conectado pelo cursor B. O nó 3, que está conectado pelo cursor C. E o nó 4, que está conectado pelo cursor D. Como que eu vou pedir, então, a próxima página dessa minha conexão? Os próximos itens dessa minha conexão. Eu mudo a minha nomenclatura, ao invés de limite ou página, eu mudo a nomenclatura para primeiro e depois, ou último e antes. No caso aqui, primeiro, eu vou mostrar para vocês que é a varredura da lista para frente, e também tem a varredura da lista para trás, que é utilizado pelo antes e os últimos. Iniciando na minha tela, estou na minha aplicação, tem um feed de notícias, eu tenho a linha listagem, estou vendo na minha página 1, 2, peço por mais itens, eu não peço pela próxima página, eu peço pelos primeiros 2, depois do cursor B. Dessa forma, depois de B, vem o que? Vem o C e o D. Dessa forma, na minha página 2, eu acabo vendo o 3 e o 4. Digamos então que aquele item foi inserido e eu peço para uma nova página. O que acontece? Eu ainda vou ficar vendo o 3 e o 4. Por quê? Porque eu não pedi a página 2 offset 2, que me retornaria 2 e o 3. Eu pedi os itens depois da conexão B, que é o C e o D, que estão conectados no nó 3 e o 4, da forma como deveria ter sido retornado. E como é que eu faço a volta disso? Eu faço por meio de último e antes. Ou seja, para pedir os itens antes desse nó 3 e o 4, eu peço os últimos 2 antes de C, que vai me retornar o B e o AA. Tá percebendo aqui que o cursor ele não só armazena um identificador que vai conectar esse nó com os nós da lista, mas também ele armazena dado de ordenação dos nossos itens. O dado de ordenação ele não está armazenado no nó,
Em real, e na prática, ele vai estar armazenando no nó porque ele vai representar alguma informação do nosso banco. A ideia do cursor, a informação ele está representado na conexão, na aresta entre esses dois nós. Em inglês chama edge, que se traduz para borda, ou se eu quiser colocar, é a aresta, a conexão entre as duas. E aqui, por exemplo, nesse caso agora, eu estou no meio da minha listagem, porque eu pedi os últimos dois antes de ser. Só que, como é que eu vou ver esse 1? Dentro do meu retorno, ele vai ter informação da página atual. Nessa informação, ela vai ter a informação de que existe uma página anterior. Ou seja, eu consigo ir mais atrás da minha lista. O que isso é muito comum, por exemplo, de acontecer no Twitter. No Twitter você pode ficar rolando o seu feed, pedindo os primeiros depois daquele tweet, os primeiros depois daquele outro tweet, os primeiros depois daquele outro tweet. Aí agora surgiram alguns tweets. Elon Musk tweetou e você quer ver. Com o que o Twitter vai fazer? Ele vai pedir os últimos antes daquele primeiro tweet que você tem na sua listagem. Se eles estiverem ordenados por data de criação do tweet. Ele vai indicar que tenha uma página anterior, vai mostrar para você que tem novos tweets esperando para você carregar, e na hora que você carrega, ele pede os últimos tantos tweets antes do primeiro tweet que você tem. Nesse caso, então, eu tenho informação que eu tenho uma página anterior ao cursor AA. Então eu peço os últimos dois antes de AA, que vai me retornar 1. Dessa forma, lá na informação de paginação, eu tenho a informação de que eu não tenho mais uma página anterior, que eu só tenho uma página próxima, uma next page. E agora, e o caso de que o item 2 seja deletado da minha lista? Estou lá na minha tela, utilizando feliz, peço por mais itens na minha lista, só que alguém deletou aquele comentário. Será que eu vou ver o 3? Sim, porque eu não pedi pela página 2, offset 2. Eu pedi pelos primeiros dois depois de B. Mesmo o item não estando na lista, eu consigo a informação de ordenação por causa desse B que ele estava na minha lista. E depois do B, vem o quê? Vem o C. Já dizia Michael Jackson. Então, a partir do momento em que eu peço mais itens na minha lista, eu acabo pegando o 3 e o 4. Eu não perco a informação do 3 na minha paginação. Viu que legal? E se eu quiser voltar, eu peço os últimos dois antes de C, que vai me retornar o nó que está conectado pelo cursor A. Gostou? Resolve o problema de dinamicidade. Também aumenta a complexidade da utilização. Se você vai utilizar isso, vai depender da sua aplicação. Se ele é de tempo real, em que tem muita lista, que as coisas vão sendo deletadas e sendo inseridas no meio, ela é uma boa solução para sua aplicação. Se gostaram do vídeo, dê um like. No próximo vídeo eu vou mostrar mais na prática. Boa noite para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.